Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Quinta semana do tempo da Quaresma. Hoje nós estamos meditando a terceira dor de Nossa Senhora, na Semana das Dores da Santíssima Virgem Maria. Hoje é a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Maria e José passaram 3 dias à procura do menino e depois se encontraram entre os doutores da lei, perguntando-os e interrogando-os. Quando o menino ficou em Jerusalém, a espada transpassou o coração da Imaculada pela 3ª vez. Segunda-feira, nós meditamos a primeira dor, a profecia de Simeão. Ontem, nós meditamos a segunda dor, a fuga para o Egito. Hoje é a perda do menino Jesus em Jerusalém. Que a exemplo da Imaculada, a Senhora das Dores, sejamos humildes e saibamos suportar as espadas, as dores do nosso dia a dia e estejamos com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, gloriando-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os momentos. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como os podes dizer: vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Pensei que sois descendente de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filho de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez? Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É permanecer na palavra, estar revestido da palavra de Deus e conhecer a verdade e se libertar.
que somente a verdade liberta. A verdade liberta de todos os erros, de todas as más intenções, de todos os maus pensamentos. Somente a verdade liberta. Que todos os seres humanos sejam prudentes e estejam revestidos da palavra de Deus e conheçam a verdade, que somente a verdade liberta. É uma conversa de Jesus com os judeus, que os judeus procuravam matar o Senhor. Os judeus não aceitavam a mensagem do reino, não aceitavam o evangelho. E Jesus começa conversando com os judeus que nele tinha acreditado. Como ontem nós vimos, Jesus dizendo eu sou, e o evangelho concluiu, muitos nele acreditaram. E hoje, aqueles que nele acreditaram, Jesus está conversando com os judeus que nele tinha acreditado, que ontem ele dizendo eu sou, muitos nele o acreditaram, e hoje Jesus está conversando com eles, mas tem aquele outro grupo que não o aceitam. E Jesus fala para permanecer na sua palavra e ser seu discípulo. E está falando para todos os seres humanos permanecer em sua palavra e ser discípulo. E conhecer a verdade. Conhecer a verdade é conhecer Cristo Senhor, conhecer o seu amor e se libertar de todos os erros. Que todos os seres humanos permaneçam na palavra e se libertem de todos os erros. E Jesus fala para todos conhecerem a verdade, e os judeus começam falando da descendência de Abraão. Por que eles falam da descendência de Abraão? Porque Abraão foi o primeiro que teve fé, o primeiro que acreditou. Jesus pede para conhecer a verdade e acreditar, estar revestido de sua palavra e conhecer a verdade. E os judeus argumentam falando de Abraão, que é descendente de Abraão, da descendência de Abraão. Qual é a lógica que os judeus argumentam falando da descendência de Abraão e não aceitam Jesus falando para conhecer a verdade? Porque os judeus não aceitam a mensagem da nova aliança. E continua a conversa de Jesus com os judeus. Quem conhece a verdade se liberta. E Jesus responde, falando para os judeus: quem comete pecado é escravo do pecado. Por que Jesus argumenta falando quem comete pecado é escravo do pecado? Se não mudar de vida, não se converter. Não se converter, fica sendo escravo daquele erro que está cometendo. Que o escravo não permanece numa família. E quem tem fé, permanece em Cristo. Que todos tenham fé, que todos permaneçam em Cristo. E Jesus fala da descendência de Abraão. Mas os judeus argumentam para Jesus que é da descendência de Abraão, mas não é da descendência de Abraão. Vemos que Jesus argumenta falando, se fosse da descendência de Abraão, o acreditaria, não o queria matar, porque Abraão teve fé, obedeceu à lei de Deus. E os judeus não estavam obedecendo.
E na segunda parte, Jesus fala do Pai. Jesus fala do Pai, que ele veio do Pai e volta para o Pai. Nessa realidade, vemos que ele é o enviado que vem renovar todas as coisas. E continua falando dos filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão conhece a verdade, porque tem fé. Mas os judeus falam que é da descendência de Abraão, mas não são da descendência de Abraão, como Jesus disse, porque Jesus, anunciando o reino, falando da verdade, e os judeus não o aceitam. E Jesus responde falando do Pai, falando do amor, falando que ele veio do Pai. E para o Pai ele volta, mas foi ele que me enviou, o Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. Essa conversa de Jesus com os judeus no estudo de Cristologia é o Jesus histórico. O Jesus histórico anunciando o reino de Deus, que ele é o Filho do homem, um homem só com toda a humanidade. Um homem só com toda a humanidade é o Jesus histórico no estudo de Cristologia. E assim é o Jesus histórico conversando com os judeus. Que ontem Jesus dizendo eu sou, respondendo uma perícope lá do Antigo Testamento, onde o Senhor Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E a resposta está aqui na literatura joanina, que nós estamos meditando nesse tempo da Quaresma e iremos meditar ao longo do tempo da Páscoa, e veremos Jesus dizendo eu sou várias vezes, na qual ontem nós já vimos uma vez ele dizendo eu sou a luz do mundo. E hoje nós continuando no mesmo capítulo 8, que aloge a pedagogia fundamental, Jesus é a luz do mundo, e os judeus não o aceitam. E hoje é conhecer a verdade, que somente Jesus é a verdade. Que lá já na segunda parte do Evangelho segundo João, o livro da glorificação de Cristo, Jesus estará dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje ele dizendo, se permanecerdes em minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permanecerdes em minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que todos os seres humanos permaneçam na verdade, estejam revestidos da palavra de Deus e conheçam a verdade e se libertem e se purifiquem e estejam revestidos da palavra de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, a Senhora das Dores, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo, se revistam da palavra de Deus e conheçam a verdade. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, Senhora das dores, Mãe dos pecadores, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam prudentes e se revistam da palavra de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santíssima Virgem Imaculada Maria, minha Mãe,
A vós que sois a mãe do meu Senhor, Rainha do mundo, advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, aos vossos pés me prostro, grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que tendes me concedido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó meu belo amor, ó Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações ou impetrai-me força para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, mormente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me virdes já salvo no céu. A bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim seja, assim espero. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A voz de Simeão no templo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo dizer que fujais da fúria de Herodes. Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores.
susto sou